Olá pessoal, tudo bem? Ah, Hoje nós vamos ter um bate-papo um pouco diferente. Eu quero contar uma história para você, algo verídico que aconteceu comigo há dezenas de anos atrás aí, e eu acredito que vai contribuir para a experiência, né, para a vida de muitos dos nossos colegas aí, do pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Olha só, você faz ideia você faz ideia do porquê você tem medo de se relacionar com pessoas? Você faz ideia do porquê você tem medo de falar em público? Você faz ideia do porquê você tem medo de falar numa reunião, de apresentar um trabalho acadêmico, escolar, uma apresentação de resultados na empresa? E não é um bicho papão, uma coisa do outro mundo, não. São coisas muito reais que têm a ver com o nosso dia a dia. O medo de falar, de conviver em grupos ou coisa do tipo, ele tem muito a ver, está muito relacionado com a nossa infância, com a maneira como nós fomos criados, com o ambiente de criação que nós tivemos. Pessoas que na infância viram os pais brigarem, e isso marcou a sua vida. Pessoas que mesmo na gestação da mamãe já foram rejeitadas ainda na barriguinha da mamãe, né? E isso obviamente passa para todo, envolve todo o psicológico, todo o ser, né? Desde o berço materno. Pessoas que foram abandonadas ainda pequenos, o pai que foi embora de casa, isso marcou toda a família, brigas de casais e a criança viu aquilo, cresceu vendo aquilo, ou na adolescência desprezada por um namoradinho, ou numa rodinha de colegas, ou o bullying, que hoje é tão falado, mas que sempre existiu, só não era usada essa expressão, né? E isso marcou a vida. Enfim, eu poderia passar aqui tempos, horas, né, falando de diversas situações que podem traumatizar uma criança e influenciar toda a sua vida, seja no primário, seja no ginásio, seja no ensino médio, na vida adulta. Isso vai gerar reflexos terríveis na vida da pessoa. Por isso que é uma pessoa meio apática, tem vergonha, não se relaciona, e quando o assunto é falar, então, aí o negócio fica difícil. Veja bem, vou contar uma história para vocês. Essa história, como eu disse, é verídica, tá? Eu não vou me privar de citar nomes. Geralmente, casos desse tipo, nós citamos nomes fictícios, mas nessa história eu vou citar nomes reais, verdadeiros, até porque a empresa já não existe mais há muitos anos, mas as pessoas existem, eu conheço, convivo com algumas, tenho no meu Face. Eu achei por bem de citar esses nomes, até para que esse vídeo chegando até essas pessoas, elas possam vir aqui e corroborar o que eu estou dizendo. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás. Eu entrei nessa empresa no dia 5 de fevereiro de 1990. Saí dela no dia 16 de setembro de 1995. Fiquei 5 anos nessa empresa. Entrei novinho como office boy, galguei algumas posições nessa empresa, me tornei auxiliar de escritório 2, depois auxiliar de escritório 1, ou o contrário, não lembro. Depois auxiliar contábil 1, auxiliar contábil 2, depois analista contábil júnior, analista contábil pleno. Cresci naquele ambiente corporativo diferenciado que eu nunca tinha vivido na minha vida, né? Nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande, pessoas diferentes, pessoas de vários níveis socioeconômicos e culturais também. E, bom, enfim, e o Lombardi era o nosso diretor, muito presente no nosso departamento. Eu trabalhava na contabilidade, ele era o nosso diretor de controladoria, e certa vez ele disse: olha pessoal, não demorem a retornar do almoço, arrumem qualquer bagunça que possa existir na mesa de vocês, porque hoje à tarde eu vou trazer o Dr. João para conhecer cada um de vocês. Pronto, o homem vai me conhecer, o que vai acontecer comigo? Será que ele vai gostar de mim? Eu sou feinho, eu sou esquisitinho, eu sou magrelinho, eu sou pretinho. Tantas coisas bobas passaram pela minha cabeça naquele momento. Enfim, chegou o momento. Sobe o Dr. João e começa a ser apresentado pelo Lombardi para cada uma daquelas pessoas ali. E eu ouvia bem longe a voz do Lombardi dizendo: Dr. João, esse é fulano de tal. Dr. João, esta é fulano de tal. E a voz foi se aproximando da minha sala.
eu trabalhava numa sala fechada, nessa sala ficava eu e mais 2 colegas, o Josman, né, e o José Carlos. E a voz foi se aproximando da gente. Doutor João, esse é fulano, Beltrano, Ciclano, até que chegou na minha sala. E o Dr. João entrou e nosso chefe, o Lombardi, apresentou. Olha, Dr. João, esse é o Josman, que o senhor já conhece. Esse é o José Carlos, que está na empresa há muitos anos, o senhor conhece ele também. E esse é o Alexandre. Quando ele parou na frente da minha mesa, eu comecei a tremer, suar frio, uma sensação de desmaio, as pernas começaram a ficar mole e eu levantei para cumprimentá-lo. E no momento que eu levantei, gente, as empresas naquela época, hoje quase não se vê isso, né, por questão de humanização, mas naquela época as empresas, os departamentos eram separados por divisórias. Então cada departamento ficava numa sala e não tinha paredes, eram divisórias. Pois bem, voltamos à cena. Este é o Alexandre, Dr. João. E quando eu me levantei para cumprimentar o Dr. João, eu não sei o que aconteceu, não sei como aconteceu, mas a minha cadeira voou longe, eu derrubei cadeira, a mesa caiu, as divisórias fez um barulho incrível, as pessoas de todo o departamento levantaram, ficaram de pé para ver o que tinha acontecido. Pois o neguinho aqui, eu não era negrão, tá? Era neguinho, era muito novo, magrinho, miudinho. O negrão aqui ficou amarelo, azul, vermelho, branco, tudo quanto é cor, e suava muito frio. E o Dr. João, com uma simpatia incrível, ele simplesmente disse: parece que o garoto está nervoso. E o Lombardi falou: olha, Dr. João, ele é novinho, começou agora, mas é um bom rapaz, viu? Enfim, 1 hora depois eu fui chamado na sala e o meu diretor, ele disse: Alexandre, o que foi aquilo que aconteceu? Eu tentei explicar de várias formas, que eu fiquei nervoso, que eu fiquei desesperado, não estava acostumado, fiquei com medo do Dr. João, de ele não gostar de mim, enfim, nem lembro o que eu falei, mas inventei diversas situações. E ele disse exatamente o seguinte, é isso que eu quero falar para você. Ele falou assim: Alexandre, você não é inferior a ninguém. Você não é menor que ninguém. Ele é o dono da empresa, sim, mas ele não é melhor que eu, melhor que você. Ele é ser humano como eu, como você. Ele é gente como eu, como você. Não deixe ninguém pisar em você. Nunca se sinta inferior a ninguém, menor a ninguém. Você, ainda que novo de idade, você é um profissional. Se respeite e se valorize como tal. Gente, nunca mais me esqueci destas palavras. Nunca mais passei por isso. Aquela foi a última vez que eu passei uma vergonha relacionada à apresentação, a relacionamento, a isso, a esse tipo de cenário. Por que eu estou dizendo isso? Porque com certeza tem muitas pessoas que viveram, que vivem ou que estão vivendo situações parecidas com essa. Hoje eu trabalho com pessoas, eu lido com gente, hoje eu sou um gestor, hoje eu entro na sala de um gerente, hoje eu entro na sala de um diretor, hoje eu falo com o presidente. Eu tive o prazer já de falar para dezenas, centenas e, pasme, eu tive o prazer de falar para milhares de pessoas já. E falo quantas vezes forem necessárias. Não é porque eu sou melhor que você que está me vendo, me ouvindo, não. Eu venci esse medo terrível de se comunicar, de falar. E se eu venci, você também pode vencer. Talvez os seus traumas estejam muito próximos ou sejam até piores dos exemplos que eu citei aqui. Você e mais ninguém, ou talvez só quem esteja muito próximo de você, sabe que você viveu na infância, na sua adolescência, no seu casamento, e isso deixou você marcado de tal forma que você se apavora só de saber que vai ter que abrir a boca para falar com alguém ou com alguém, seja qual for o tamanho do grupo que você tenha que se relacionar. Você pode vencer o medo de falar em público. Você pode se comunicar e se comunicar bem. Você é o cara, você é bom, você não é menor que ninguém. Deus nos deu coisas incríveis, características maravilhosas em relação aos animais, em relação à natureza. Você fala, você anda, você tem saúde, você tem vida, você acordou, você abre os olhos, você escuta. Tem gente que está numa cama vegetando, não pode fazer nada disso. Então acredite, você tem um potencial muito grande. Se hoje você tem medo de falar, se hoje você tem medo de se comunicar, acredite, esse cara aqui já foi muito medroso também. Eu quero ajudar você a superar
esse medo de falar, esse medo de se comunicar. Vença o medo. Você é fera, você é top, você é o bicho, você pode vencer, cara. Conte com a gente, confie em você mesmo, confie em Deus acima de tudo e saia desta situação, ok? Um grande abraço a você. Acompanhe aqui o nosso canal, veja os vídeos anteriores e os próximos que serão lançados. Acompanhe a gente lá no Instagram também, nas nossas redes sociais, porque eu tenho dicas preciosas que podem lhe ajudar bastante, ok? Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.